pode pedir medicamentos, ela pode pedir para ele pagar os exames pré-natais, ela pode pedir um tratamento especializado que ela precise, um tratamento de fisioterapia, terapêutico. A lei é bastante ampla, ela diz o seguinte: qualquer tratamento, qualquer indicação que o médico julgar necessária e outras que o juiz julgue pertinentes. Ela pode pedir também as despesas do enxoval, as despesas do parto, que já está se aproximando, médico, anestesista, instrumentador, tudo isso, hospital, tudo isso a gente sabe que é bastante caro. Às vezes tem convênio, mas tem despesas que não são cobertas pelo convênio. Tudo isso ela pode pedir nessa ação de alimentos gravídicos. E daí, João, pediu na ação de alimentos gravídicos, que mais que ela pode fazer? E depois, quando nascer a criança? Essa lei 11.804/08, ela tem uma solução interessante, muito interessante no processo, que é o seguinte: até nascer a criança, os alimentos são devidos à mãe. Ou seja, a parte legítima para pedir os alimentos é a mãe. Mas e depois do nascimento? Depois do nascimento, quem vai ter legitimidade para receber os alimentos vai ser o filho, que daí já está vivo, os alimentos vão se transferir para o filho. Então a ação começa com alimentos devidos para a mãe, mas depois do nascimento, quem passa a ser o titular desse direito aos alimentos vai ser o filho. Ok? Primeiro para a mãe, depois para o filho. Até o nascimento, a mãe é a titular de direito. Depois do nascimento, quem passa a ser titular de direito é o filho. E agora, João? Agora, terminando, que nós estamos falando de alimentos, é possível na ação de investigação de paternidade a gente acumular com um pedido de alimentos? Por quê? Primeiro, qual que seria a diferença de pedir alimentos na ação de investigação de paternidade e pedir alimentos na ação de alimentos gravídicos? Primeiro, na ação de alimentos gravídicos, a criança ainda não nasceu. É a mulher que está grávida que vai pedir os alimentos, a mulher gestante. Por isso, alimentos gravídicos. Agora, na ação de investigação de paternidade, a criança já nasceu. Então, repara a diferença. Na ação de alimentos gravídicos, quem vai ajuizar a ação é a mãe. Na ação de investigação de paternidade, é o filho representado pela mãe. E daí? Até investigar a paternidade, ele pode morrer sem os alimentos. Ele tem necessidade de alimentação, de habitação, de educação, talvez, de saúde, de vestuário. Então, nesse caso, eu posso cumular o pedido de alimentos à investigação de paternidade. Então, você pode pedir, existe uma lei, que é a Lei 8.560 de 92, Lei 8.560 de 92, que permite a acumulação dos alimentos, chamados alimentos provisionais, numa ação de investigação de paternidade. Então, o que você faz? Senta com a ação de investigação de paternidade e pede para o juiz fixar os alimentos provisionais. Ele fixa e o suposto pai vai ter que pagar esses alimentos até sair o resultado. E para terminar, João, e se sair o resultado ele não é pai? Daí o pai não pode pedir para devolver os alimentos, porque os alimentos são não repetíveis, ou seja, não tem devolução dos alimentos. Por isso o juiz tem que ter muito critério para fixar os alimentos, seja numa ação de alimentos gravídicos, seja numa ação de investigação de paternidade. Muito critério. Fica com a gente vai voltar já já para o bloco número 2, para o Pergunte ao Professor. Não sai daí, a gente já volta, espero vocês. Iniciamos agora então o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Você também pode mandar perguntas para a gente. Manda pergunta para o nosso e-mail. O e-mail é provafinal@lfg.com.br. Repetindo, provafinal@lfg.com.br. Essas perguntas, elas podem ser respondidas agora, nesse nosso próprio programa, ou num próximo. Dependendo da pergunta, se ela for muito interessante, se tiver um monte de gente com a mesma dúvida, essas perguntas podem até gerar tema para um novo Prova Final. Então não deixa de mandar suas perguntas, não deixa de tirar suas dúvidas, manda para a gente. A gente responde aqui, ou a gente pode gerar um novo programa até com esse tema que vocês estão preocupados, que vocês estão interessados. Então lembra, gente, manda pergunta para o nosso e-mail. O nosso e-mail é provafinal@lfg.com.br. Estamos esperando e vamos agora para o Pergunte ao Professor. Vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas dos nossos telespectadores.
Professor, como se faz para registrar um filho de pais não casados? Essa pergunta é bem interessante. A gente acabou respondendo essa pergunta no bloco número 1, mas vamos reiterar. O pai que não está casado, ele pode reconhecer o filho. Em que pese ele está casado ou não, ele pode reconhecer sempre o filho. Então, o pai não casado, o companheiro, o namorado, até aquele moço que teve uma relação sexual única, ele pode chegar lá no cartório e falar o seguinte: ó, nasceu uma criança, eu sou o pai. Isso é o que se espera, é o chamado reconhecimento voluntário. O pai vai lá e reconhece o seu filho, dá o nome e assume as suas responsabilidades. Mas o que eu falei, infelizmente, às vezes isso não acontece. O pai não quer ficar com as responsabilidades, ele quer fugir, desaparecer, não quer reconhecer o filho. E daí? O que a mãe faz? A mãe vai ao cartório de registro civil das pessoas naturais, leva lá a declaração de nascido vivo do hospital e fala: olha, nasceu essa criança, eu sou a mãe. Registra como sendo a mãe, dá nome a essa criança e indica quem é o suposto pai. Ela indica, gente, lembra, ela não pode dizer que é o pai com certeza, etc. Dizer até pode, mas ela vai indicar, o cartório não vai poder registrar. O que o cartório vai fazer? O cartório vai informar o juízo dos registros públicos e o juiz vai chegar lá, vai intimar esse suposto pai para comparecer a uma audiência em que ele vai ser ouvido. E esse suposto pai pode reconhecer o filho nessa audiência, daí os problemas estão resolvidos, ele reconheceu, assumiu a sua responsabilidade, uma maravilha. Entanto, ele pode chegar na audiência e não reconhecer, ou ele pode sequer ir à audiência. E daí, João? Daí o juiz pode reconhecer esse filho, determinar que seja registrado esse filho em nome do pai. O juiz não pode fazer isso. O que o juiz vai fazer? O juiz vai dizer para a mãe procurar as vias ordinárias. A mãe contrata um advogado ou vai na defensoria pública e aí ajuiza uma ação de investigação de paternidade. Quem vai ajuizar é o filho representado pela mãe. Então lembra, o juiz não pode registrar. O juiz vai ter que fazer o seguinte: manda a mãe para as vias ordinárias. Alguns estados têm um convênio com a defensoria, mas nada impede que ela contrate um advogado para ajuizar a ação de investigação de paternidade e para que o filho tenha o seu direito garantido de saber quem é o seu verdadeiro pai e registrar ter esse registro, o nome do pai. Ok? Beleza? Tudo combinado? Então vamos agora para o Pergunte ao Professor. De novo, vamos para a nossa segunda questão. Se o pai não quiser registrar o filho, como a mãe deve proceder para conseguir registrá-lo? É o que eu acabei respondendo essa primeira pergunta. A mãe vai ao cartório de registro civil das pessoas naturais e indica quem é o suposto pai. Às vezes acontece da própria mãe ter a dúvida, e aí é um problema. Daí ela vai ter que indicar quem são os supostos pais. E o juiz vai ter que intimar esses supostos pais. Já aconteceu, gente, da mãe chegar lá, indica quem é o pai vai lá, não reconhece o filho, fala: não sou o pai. Daí eles entram com a ação de investigação de paternidade e o exame DNA dá negativo. Aí a mãe tenta de novo. Ela vai no juiz dos registros públicos, indica: olha, não é esse primeiro, então talvez seja o segundo, vamos ver se é o segundo mesmo. O juiz vai lá, intima o segundo vai lá e fala assim: olha, não sou eu nego. Aí a mãe entra com a nova ação de investigação de paternidade. Ajuizou a nova ação de investigação de paternidade, teve todo o seu andamento natural, andamento regular e tal, e daí? E daí sai de novo que esse não é o pai. E nesse caso, a mãe volta para o registro público e indica outro. Gente, eu não estou inventando. Teve aqui um caso que eu conheço que a mãe indicou 4 supostos pais. Só na 4ª tentativa é que ela acabou logrando o registro, só na 4ª tentativa ela teve efetivamente êxito e conseguiu registrar o nome do verdadeiro pai. Porque na 4ª tentativa ela teve sim um resultado de DNA, de um exame de DNA positivo. E daí conseguiram registrar. O que é importante vocês guardarem é que o juiz não pode registrar. Tem que ter ação de investigação de paternidade. Ou reconhecimento, ou ação de investigação de paternidade. Vamos agora para a nossa terceira questão do Pergunte ao Professor. É possível pedir alimentos numa ação de investigação de paternidade?